Estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, e assim que a gente gosta que seja mesmo, né? Que você interaja, participe conosco, entre no nosso site, né? www.programavivamais.com.br, interaja conosco. Lá dá para assistir os últimos programas dos 2 anos e meio que nós já temos no ar, né? Clicando no Assista Aqui, você vê todos os programas que já foram gravados. Tem também a agenda de todos os médicos que já vieram, e eu digo isso porque todo mundo me liga perguntando qual é o nome daquele médico, eu gostaria de ver de novo. Então tem tudo no nosso site. E a nossa dica de sempre, já pegue uma cadernetinha para anotar as dicas, porque hoje o programa está maravilhoso para você que é pai, mãe, que é avô, é vó, é tia. Hoje nós vamos falar sobre pediatria. E nós estamos conosco o Dr. Hernani Miura, que é professor de neonatologia e pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e a doutora Clarissa Miura, que é mestre em pediatria na URGS. Sejam bem-vindos, um prazer. Obrigada. E é um assunto, olha, eu imagino que deve interessar para todo mundo, porque quem não é mãe ainda vai ser. É vovô e vovó que nem nós, né? Quem já foi mãe agora vai ser vovó que nem nós, que nós estamos esperando netos. E tu tá grávida, né, Clarissa? Parabéns. Obrigada. Então é um assunto que interessa muito, então pegue sua cadernetinha para anotar já. Além do que, né, Ana? Algumas especialidades médicas hoje, tá difícil de a gente achar profissional no mercado. Eu estava comentando com o Miura é colega a gente se vê todo dia, né, Miura? É. Nós somos velhinhos da academia, né? Rato da academia. Rato da academia. Rato velho da academia. A dificuldade que é, porque assim, ó, eu tenho uma netinha de 2 anos e meio, e durante a fase inicial, agora já é uma menininha, né? Mas no início, na fase bebezinho, aquele negócio de infecção respiratória e tal, era uma dificuldade de se conseguir acompanhamento. A gente conseguia, assim, pediatra para sala de parto, e depois para fazer acompanhamento, o que houve? O pessoal está ganhando muito, está difícil de fazer pediatria, acompanhar a criança? Tá difícil, porque a residência agora são 3 anos, e antes eram 2 anos. E em especialidades como a minha, neonatologia, que antes era 1 ano, depois dos 3 anos são mais, agora são 2 anos. Então, o total, até um pediatra neonatologista, ou um pediatra pneumologista, ou um pediatra especializado em terapia intensiva, ele precisa de 5 anos, mais 6 de medicina são 11. E dentro de todas as especialidades, lamentavelmente, a pediatria não remunera muito bem, de forma que... E ainda judia, né? E ainda judia. Tem que ser amor à profissão, então. Amor à profissão, amor à família, amor à criança, a um futuro, assim, brilhante, né? Que acho que o nosso país merece isso, depois de quase 500 anos de sofrimento. Agora nós estamos entre os países desenvolvidos, né? Mas precisamos ter inteligência, né? E nós não estamos criando essa inteligência ainda, por uma série de deficiências de estrutura. Mas na área médica, um país desenvolvido acaba premiando, pagando mais, muito mais em áreas mais sofisticadas, com mais tecnologia, do que aquela mão de obra em que a gente precisa ter uma boa história, um bom exame físico, se relacionar muito bem com o paciente, a gente precisa ouvir para depois, então, a gente examinar adequadamente e dialogar qual é as ansiedades que os pais têm, e, enfim, preservar e desejar que essa criança, então, tenha um belo acompanhamento para que atinja a infância e a adolescência em plenas condições, né, com plena potencialidade. Eu falei brincando, viu, Miura? Porque, assim, ó, eu sei o sofrimento, a gente que passa pela faculdade de medicina e a gente faz estágio pelo menos de 6 meses em pediatria, eu sei o que sofre o pediatra, né? A quantidade de criança, quer dizer, a gente estava comentando há pouco tempo ali, que plantonista em pediatria, né, que os hospitais estão pagando, tentando pagar melhor, e mesmo assim é uma dificuldade se conseguir plantonista. Ah, mas por quê? Porque numa noite, de repente, o cara atende mais de 100 crianças, né? Verdade. Quer dizer, o cara sai de um plantão onde ele atendeu 100 crianças, no dia seguinte ele tem que ir para a clínica dele. Tá? De repente tem mais um ou outro plantão, quer dizer, é uma vida... E a grande responsabilidade, tu atender 100 crianças e daqui a pouco de 100 febres, uma é uma coisa grave. Tu tem que estar bem para poder fazer aquele diagnóstico. Então, tá bem ligado, além né? do cansaço, tem toda uma responsabilidade por trás disso também. A criança também. não diz o que está sentindo, né?
Exatamente. Tem que ser um clínico e bom clínico, né? Porque vai examinar um adulto, o adulto diz, me dói aqui, dói ali. A criança, eventualmente, só chora, né? Falando em só chora, qual é o significado do bebê que chora muito? Só chora. Bom, então, o choro do bebê pode ter diversos significados, né? A gente está falando aqui do bebê que não fala, principalmente do recém-nascido, que é onde o choro angustia mais os pais. É normal, assim, por exemplo, tem criança que tem essa tendência a chorar? Existem crianças mais choronas que outras, Ou assim, tem, né? ou tem influência da mãe e do pai? Aí, então, Tá, desculpa. não é. É ansiedade a de mãe, de a vó. gente pode ter várias causas de choro. Então, assim, o choro pode significar dor, fome, uma fralda suja, querer um colinho, manha. E também uma criança que está sentindo essa ansiedade dos pais, que eu acho que é uma coisa super importante. Acho que a maior angústia dos pais é saber, meu filho chora porque tem algum problema, né? E é para isso, então, que existe o teu pediatra, que vai marcar as consultas, vai agendar as revisões. E, estando tudo normal nessas revisões, os pais já podem ficar tranquilos que está tudo bem com o seu bebê, assim, né? Causas fáceis de descartar, de repente, é uma fome. Então, principalmente aquele bebê nos seus primeiros dias de vida, onde a mãe está tentando amamentar ao seio, o leite pode demorar 1, 2, 3, até 5, 7 dias para descer. Então, a fome pode ser um sinal do choro, uma criança irritada, né? Que é uma coisa bem fácil da gente diagnosticar. Tá com fome, damos um complemento, não quer dizer que aquela criança vai tomar aquele complemento pelo resto dos seus dias e meses, né? Depois o leite da mãe desce, isso aí pode ser substituído. Mas dá o complemento, se ele a criança... começar com um complemento, ele pode retomar para a mama? Não, com certeza. Como é mais às difícil... vezes tu dá uma vez o complemento só para aquela mãe se tranquilizar, deixar seu leite descer, às vezes é 2, 3 dias dando complemento e amamentando também, mas por isso que é complemento, é uma complementação, né? E aquele choro vai passar, então provavelmente é uma fome, a mãe vai ficar tranquila, vai dar os dias pro leite descer e tudo volta ao normal, né? O choro por dor, aí é o choro que a gente teria que fazer o diagnóstico, uma consulta pediátrica, que existem várias causas de dor que são bastante comuns nesse período inicial, assim, né? Então, as famosas cólicas do bebê, né? Pode ter o bebê com algo um pouco mais patológico, né? Tipo o refluxo gastroesofágico, que é uma coisa bastante comum, que é a criança que vomita, tem dor, azia por causa disso, mas aí, em geral, terá outros sintomas associados. Amamentando ainda é comum, dá no mesmo se tu amamenta ou se tu dá complemento, ele ter refluxo, ou a criança que toma mamar no peito tem menos? Não necessariamente, porque o refluxo... Não tem relação. O refluxo é uma coisa orgânica da criança, assim. Então, o refluxo patológico... Porque, assim, vomitar toda criança pode. Às vezes, a criança que mama no peito acaba mamando mais do que deveria, até porque a gente não sabe a quantidade que aquela criança está mamando. Ou qualquer choro, a mãe já bota no peito e aí a criança fica, né, transbordando de leite. Então, aquele leite pode refluir, mas não necessariamente ser um refluxo patológico. Até uma pergunta que depois a gente pode... até um assunto que a gente pode conversar melhor depois. Então, regurgitar, vomitar, não necessariamente é um refluxo doença patológico que vai causar dor, né? Então, não muda. E o refluxo patológico é uma coisa orgânica da criança, que independente de se mamar pouco, muito, se for leite materno, se for complemento, se ela tem aquele problema orgânico, ela vai vomitar e vai ter sintomas por causa disso, né? Falou em cólica, Clarissa. É comum todo neném ter cólica? Não. Os pais acham que todo neném tem cólica, mas nem todo neném tem cólica, né? Então, eu tive 4 filhos, os 4 tiveram cólica. Mas é aí que eu quero chegar nessa questão do choro. Nunca tiveram cólica. As minhas 3 nunca tiveram cólica. É aí que eu quero chegar nessa questão do choro. Então, assim, o choro pode ser causado por uma dor, de cólica, refluxo, alergia à proteína do leite de vaca, que é uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia, né? Que as mães ingerem leite, amamentam no peito e tem alguns bebês que têm sensibilidade a essa proteína do leite, mas são bebês que choram muito. Clarissa, isso é moderno ou porque antes não se diagnosticava? Porque hoje em dia eu conheço Existem várias mães algumas que têm. teorias. Eu acho que antes não se diagnosticava, tinham muitos bebês que choraram meses a fio, eu fui um deles. O meu mais velho, eu sonhei algumas vezes que eu tinha tirado ele pela janela. Mas bebês que choravam meses a fio, os caras têm cólico, é um bebê chorão, né? Mas, assim, há teorias que com a mudança da nossa alimentação também, mais hormônio na carne de frango, todas as mudanças que foram ocorrendo nos alimentos que a gente ingere, que possa ter havido uma transformação também e tá gerando mais alergia, assim, né? É porque antes eu não ouvia falar. Hoje eu conheço muitas mães que mas não tanto podem a cólica tomar quanto o refluxo, leite. né? São coisas
que a medicina vai evoluindo e a gente também vai conseguindo diagnosticar e tratar mais. Antigamente era muito comum as manifestações de atopia, de alergia serem tão evidentes, mas as pessoas substituíam a amamentação pelo leite de vaca. E era muito comum ver aquelas crianças com aquelas crostas láteas, que é uma atopia terrível, né? E que se expressava... O que é atopia? A atopia é uma manifestação cutânea, né, de intolerância a alguma coisa. Então, uma reação inflamatória, casca na cabeça, casca na sobrancelha, e uma crosta, se chamava crosta látea, e se considerava normal. E hoje sabe que é um eczema, uma reação inflamatória, e muitas vezes é atribuído, hoje a gente sabe, atribuída à intolerância à proteína do leite de vaca. As crianças tinham crosta látea, sibilavam, tinham asma, então faziam infecções de repetição, choravam muito, né? E se considerava tudo cólica, né? Na medida que os estudos e as pesquisas foram evoluindo, então começou a se verificar que existem substâncias muito alergênicas na proteína, principalmente no queijo, no coalho do leite, e que provocam uma série de reações inflamatórias. Essas reações inflamatórias podem ser especificamente no intestino e se expressa então por refluxo, por choros, assim, porque os estudos ecográficos mostram uma congestão vascular com derrame inflamatório no intestino. Isso provoca dor, é como se tivesse uma colite, né? Com muita dor, e não necessariamente no estômago, mas no intestino delgado, e vai se expressando cutaneamente por crosta látea, por intertrigo, então racha atrás da orelha, racha na boquinha, a criança tem o rosto cheio de pipocas. Né? Yuri, levando em consideração isso, que hoje em dia é muito comum e que a proteína do leite pode dar, tem muita mãe que diz assim, antes de eu aumentar eu tomo um copão de leite. Precisa ser leite para encher a mama? Isso é mito ou é verdade? Não, isso é mito. Né? O que a mãe precisa estar é bem hidratada e que tenha uma nutrição saudável. Pode ser um copão de água. Água é um antioxidante. Melhor do que tomar leite. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Nem vaca toma leite, né? Hein? O único bicho que toma leite na vida adulta e de outro bicho somos nós, né? Isso, Mas isso é uma questão... É uma questão econômica. Né? Nós tínhamos grandes fazendas latifundiárias com produção enorme de leite e que tem que ser consumida. De forma que nós culturalmente adquirimos, através do poder que emanava dos latifundiários, essa ingestão de leite, como se fizesse bem. No Japão não tem vaca e os japoneses nunca tomaram leite de vaca. E não tem descalcificação. Não tem tanta descalcificação, mas tem, né? Mas menos do que os países onde eles tomam, né? Mas, então, o leite de vaca começou a sofrer processos de modificações na medida que se descobriu o que o leite materno é bom. Né? E, então, as fórmulas, na realidade, é uma aproximação cada vez mais próxima do leite materno, né? Para evitar justamente essas sensibilizações. Mas ainda a amamentação é bem melhor do que a fórmula. A amamentação faz parte do nosso patrimônio cultural. Na medida em que nós entendemos isso, nós vamos ter novas gerações cada vez mais saudável, né? Porque o impacto maior da amamentação, e é importante assim, para um prematurinho, por exemplo, é não ter tanta infecção e não ter uma terrível síndrome chamada enterocolite necrosante. Ela reduz em até 70%. No bebezinho, a bronquiolite, que é uma infecção bronquiolar do lactente, causada por um vírus sincial respiratório, e que lota os nossos hospitais durante o inverno e primavera, reduz, se a mãe amamenta 3 a 6 meses, reduz em 70% a possibilidade, a chance de bronquiolite pelo RSV. Né? E o impacto maior na primeira infância é a redução em 40% da asma e de todas as intolerâncias e alergias alimentares, as atopias. Né? Mas eu acho que o impacto maior é sobre as doenças cardiovasculares e obesidade e diabetes mellitus. Isso. Né? Diz que tem trabalhos provando, Miura, que uma das grandes causas de diabetes na juventude é justamente a homologia estrutural, a caseína do leite. Quer dizer, exatamente, o leite a beta-globulina. Exato.
Então, depois de 10 anos, o Comitê do Feto Recém-Nascido fez um statement, recomendações no Pediatrics de março de 2012, mostrando todos esses impactos que tem sobre o recém-nascido, especificamente prematuro, sobre o lactente, sobre a criança em termos de asma e atopias, e depois, então, na adolescência e vida adulta, em relação a diabetes mellitus tipo 1, 2, doenças cardiovasculares como hipertensão e obesidade. Né? Então, não tem nem dúvida que tem que amamentar, né? Isso. Se a mãe tem dúvida... E o leite da mãe, né? E o QI. Não há da mãe. dúvida, mas também, assim, se a mãe não puder amamentar, porque às vezes existem mães que não podem, então a gente não pode botar essa pressão nas pobres mães. Assim, Não, acho que, assim, sabe que a gente não vê há muito dúvida, mas hoje se em não dia- puder, existem boas opções de fórmulas também, Sabe o né? que é, que a gente Clarissa? pode dar. Eu insisti nisso porque existem mães que hoje, como tem muita vaidade, com deixam certeza. de amamentar, porque vai cair o seio e tal. Para isso existe o cirurgião plástico daí, né? Não, e tu Para sabe arrumar que- depois. Não, né? não, besteira, tu assim, né? não Uma besteira. necessariamente muda. Exatamente, porque Uma na verdade besteira. só o fato de tu engravidar e o teu seio encher já vai causar uma mudança estrutural, independente de ter amamentado ou não. Bons né? cirurgiões plásticos, Bons que não cirurgiões. destruam as glândulas Que não destruam. entromamária e enteromamárias, porque muitas vezes destrói essas glândulas e aí não vai produzir leite. O problema é que às vezes a economia é a base da porcaria. Procura uma pessoa que não é especialista em cirurgia plástica, né, Miura? Não, e outra mas- coisa que eu estava falando ainda em relação ao aleitamento, assim, ó, fica, como hoje se preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, o que eu acho importantíssimo, fica aquela ideia assim, vou amamentar até o 6º mês e o meu trabalho está feito. E não necessariamente é isso, a gente vê o benefício de amamentar a criança até um ano e pouquinho, porque assim, até o 6º mês, ótimo, amamento exclusivo, não se dá nada. A partir do 6º mês se começa a introdução da alimentação, né? Mas não necessariamente porque tu voltasse a trabalhar, tu precisa parar de amamentar. Tu pode amamentar 1, 2, 3, 4 vezes ao De dia. manhã, de noite. E aquilo já vai trazer um benefício para o teu filho. Vai diminuir virose, vai diminuir alergia, vai diminuir obesidade e vai trazer todos esses benefícios. Então, se puder ir além do 6º mês, melhor. Sabe que os nutrólogos consideram como o alimento mais perfeito e o melhor alimento o leite materno. Né? E mais Então, fácil. Não tem motivo para não. E o benefício é tão grande que hoje existem vários estudos experimentais no sentido de fazer o que a gente chama colossoterapia em adultos com câncer, com cânceres, Existe, com Miura, imunidade